para as férias. This meeting is being recorded. Chamada para a rede de amigos, viu? Esse ano vamos precisar muito. No final, eu explico para vocês. Acho que terminou. Pronto, acho que terminou, né, Tati? Pronto. O ideal é que tivesse a musiquinha, mas a gente nunca acertou colocar a musiquinha. Fica tudo tão, né? Então, essas são as oficinas de férias, tá, gente? E é isso. Então, hoje, né, a estação escolheu começar o ano com uma homenagem ao Nordeste, ao Norte, ao Nordeste. Estou falando do Norte porque o Patativa também, quer dizer, andou pelo Pará, né? O Omar depois vai falar melhor. E fazendo uma homenagem, né, à brava gente, né, nordestina, à arte nordestina. E já desde o ano passado, né, eu tinha já um pouco alugado o Omar, né, para que o Omar Torres, que ele mora nesse momento em Petrolina, né, e que conheceu, entre tantas coisas que ele faz, tantos predicados da biografia dele, ele conheceu e conviveu com o Patativa do Assaré e se tornou um leitor, ele sabe alguns versos de cor, né, de cabeça, de coração, como se diz, né? E quando eu pedi a biografia do Omar, ele mandou assim, que a gente pede a biografia, em geral a pessoa coloca assim uns títulos, né? E ele botou assim: Omar Torres, nascido no sertão da Bahia, depois de viver longos anos em grandes centros, inclusive o Rio, que eu sei que ele morou, voltou para o sertão, onde fez comunicação social em rádio por mais de 20 anos e agora faz podcast para o Brasil de Fato. Esse é a bio que ele mandou para nós, mas ele tem muito mais coisas que ele já fez na vida. Cada vez que eu converso com ele, ele diz que fez mais uma coisa, e mais outra, né? Entre outras, ele trabalha junto ao MST na Bahia, tá? Tem coisas saindo, tem muitos coelhinhos saindo daquele chapéu ali, daquela cartola, tá? Então, é com muita alegria que o IEL recebe o Omar e agradece, né, esses momentos de leitura em que a gente vai rever, quem não conhece vai conhecer, e quem já conhece vai poder rever, reler o Patativa e conhecer mais ainda através dessa intimidade que o Omar tem com a obra do Patativa de Assaré.
Vou passar a palavra para ele, e agora é com você, Omar, você que vai dirigir os trabalhos. Dirigir é muita responsabilidade, eu vou dividir. Gente, eu quero começar por agradecer a oportunidade que o IEL nos proporciona, agradecer de um modo particular a Suzana, a Tatiana, que está tendo aí que teve toda a boa vontade, que está operando aí nos bastidores hoje sem mostrar nem a sua imagem aqui para a gente, e que começo por agradecer, e a você que está aí conosco, em tantos lugares do Brasil, porque a Suzana falou, já vi gente aí em vários lugares. Mas eu queria dizer que eu hoje me deparei com uma coisa que me deixou um pouco inquieto. Eu nunca tinha pensado em falar sobre a obra de Patativa, porque foi uma coisa que eu sempre senti, fez tanta parte da minha vida, ela foi tão sentida, é tanto sentimento, que, de repente, falar, eu me deparei assim com a coisa, eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, né? Falar do Patativa, porque o Patativa é um poeta muito mais do sentir, né? A sua poesia, ela é tão natural, ela é tão o ambiente onde ele viveu, que a gente é como se a gente sentisse o cheiro do mato molhado, sentisse a poeira no rosto, nas estradas, porque o Patativa ele era isso, uma pessoa absolutamente natural, normal, limitada do ponto de vista físico, mas ilimitado do ponto de vista da sensibilidade poética, do ponto de vista do comprometimento. É interessante que eu conheci o Patativa exatamente porque, antes de conhecê-lo pessoalmente, eu ouvi falar dele através de um amigo, um companheiro que era uma pessoa de lutas políticas, e que aí no Rio de Janeiro, e tudo ele dizia, olha, lá no Nordeste tem um agricultor, um homem simples da roça, mas que tem uma poesia com um sentido social muito forte. Ele tem muito de marxismo sem saber quem é Marx. É uma coisa natural pela visão que ele tem do social, a vivência que ele tem dos problemas do meio onde sempre viveu e tudo. Então, foi a partir daí que eu comecei a procurar conhecer quem era esse poeta. E, através desse amigo, que também era cearense, eu tive a oportunidade de chegar até a pessoa de Patativa e, de fato, nos tornamos amigos desde o primeiro momento. Eu ontem estava ouvindo aqui algumas coisas dele e me deparei com uma coisa que eu nem me lembrava, eu não tinha registro. Ele, num festival, na hora de se apresentar, ele se apresentava em versos, sempre falava em versos, e na hora da apresentação ele dizia que estava tudo muito bem, mas que ele estava triste, porque o amigo dele estava de papeira. Ele me chamava, como as pessoas próximas me chamam de babá, ele dizia, o meu amigo babá está de papeira. E, de repente, eu me toquei, falei, meu Deus, eu nem lembrava que eu tinha tido papeira na vida, e o Patativa falou disso. Então, você vê que a forma como ele se aproximava, a forma como ele se dava ao conhecimento das pessoas, era de trazê-las para perto do seu mundo, trazê-las para aquela realidade onde ele falava da forma mais simples. Eu espero que essa oportunidade que a gente está tendo de conversar, que ela nos ajude num encontro, porque eu sinto a obra do Patativa pela vivência do mundo similar ao dele. Nós vivemos em mundos iguais, nós vivemos sob culturas iguais.
Nós vivemos sob visões de mundo iguais. E é uma coisa absolutamente iliterata, absolutamente simples. Patativa nunca foi numa escola. Patativa nunca foi numa escola. A gente vai ver aqui em algumas passagens da vida. Uma travada. Opa, Omar, travou. A internet dele está um pouco Omar, instável. hã? A internet dele está um pouco instável. A gente fez um teste no início e aconteceu isso também. Vamos aguardar um pouquinho. Está voltando já. Tá voltando? Enquanto ele não volta para a informação de vocês, né, o nome do Patativa, para quem não sabe, né, Antônio Gonçalves da Silva era o nome dele. Todo mundo só fala no Patativa, mas ninguém fala, né, do nome real, né? E tem algumas coisas muito curiosas, né, da biografia, que também não sei se o Omar vai falar, talvez fale diretamente, né? E ele Sandra, perde... só, Doutor? não sei, o Papeira, quando ele fala, se não me engano, eu que sou pernambucana também, é cachumba. Ah! É Eu cachumba, estava é? com papeira, Eu me lembro que eu tive papeira. Eu tive papeira quando eu era menina. Papeira, eu não tive. Papeira eu não tive. Pois é. Eu Mas, também tive assim, papeira. Também também, teve ó, nenhum de papeira, né? Pois é. E eu estava em Belém do Pará, mas a família toda cearense, aí era papeira mesmo. todo mundo Ceará. Quando ele falou, eu entrei logo aqui, que eu trabalho com 2 computadores, que eu vejo o Zoom e o que eu tenho o Word e tal. Aí eu fui lá no meu dicionário Aulete, papeira. Aí eu vi cachumba, eu não entendi nada, porque eu não associei. Aí agora é o apelido que ele talvez tenha tido cachumba em alguma época, né? Bem legal. O Patativa, gente, ele perdeu um olho com 4 anos e o pai com 8. Teve assim esses eventos assim da vida dele, né? Assim, com 8 anos e não chegou a estudar, parece que entrou na escola, ficou por alguns meses e não conseguiu concluir, porque tinha que trabalhar, porque vivia se movimentando de um lado para outro, a família, né? E aí ele, enfim, depois que começou a fazer os cordéis, né? Aqui tem na biografia dele uma curiosidade, né? Enquanto ele não vem, né, para a gente o assunto é o Patativa, né? Aos 16 anos ele vendeu uma ovelha e comprou a viola, né? Vendeu uma ovelha para comprar viola, né? E passou a se apresentar em festas e fazer versos. Mas, paralelamente a isso, ele trabalhava muito, né, na lavoura, né? Trabalhava nas lavouras. E ele vai falar mais disso, né? Com 19, ele vai para o Pará, isso eu sabia assim, de outras... Eu sei que ele vai para o Pará, não é? E aí ele começa a despontar. Agora é um homem, assim, apesar, né, de não ter estudado, né? Ele esteve envolvido com muitos movimentos assim progressistas, né, em favor políticos, né? E muito consciente, né, de onde ele estava, do qual era do valor, né, do valor do trabalho, né, daquela sociedade, né, o lugar onde ele estava, o Nordeste, né, o que significava, né, viver ali, né? Então a gente eu chamei, mas ele não pôde vir. Foi o Braulio Tavares também que chegou a conviver um pouquinho com o Patativa, né? Ele foi muito cercado também de muitos, depois jovens e tal, né? Ficaram muito à volta dele, à frente dele. E eu vou mostrar para vocês uma antologia que eu acho que é a que mais encontrável, né? Do Patativa,
que eu não sei se vocês conhecem e tem, que é essa aqui, ó, a Patativa do Assaré, uma antologia poética, não é? Organização e prefácio de Gilmar de Carvalho e as edições Demócrito Rocha, tá? Edições Demócrito Rocha. É uma bem bonita edição, tá? Eu estou aqui com uma edição que foi até comprada pelo FNDE, pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento, né? E distribuída para as escolas, né? Todo o Nordeste, os alunos todos ganharam durante uma época, né? Cada um ganhava, uma época que eles tinham esse projeto maravilhoso que era Literatura em Sua Casa, as crianças ganhavam o livro para levar para casa. E aí era legal porque ela coloca lá e é obrigada a ter uma estante que seja feita de qualquer jeito, de tijolos, que seja, mas o pai e a mãe também, né? Essa coisa desse projeto é que eu acho que tinha que voltar, sabe? Bom, Marta, Oi, aqui, Suzana. Oi, Gente, voltou. Estou aqui gente, conversando enquanto você mil não chega. perdões, eu não estou entendendo porque a internet está boa e aparece a imagem falando em preparação da reunião. Não, vai, eu não tá, tava- agora você está ótimo. Eu fui conversando, mostrei o livro que eu tenho aqui, fui conversando com as meninas, os meninos. Pronto, ok, Tá? gente. Desculpa, E aí você desculpa, pode tocar. Por favor. Então, eu só queria concluir dizendo o seguinte, que, para mim, congelou de novo. Deixa eu ver. Porque, intelectualizado, urbano, e que vai essa possibilidade pode nos abrir novos mundos, tanto para mim Omar, está falhando a sua fala. Tati, ele está entrando pelo computador ou pelo celular, querido? Não, ele está pelo celular, ele não está conseguindo entrar pelo computador. Como é que a gente podia fazer, hein? E ele é tão legal que ele dá uma vontade da gente ouvir, né? Dá uma Não pena. é? Tô doida para Ele é ouvir muito gente também. boa, Eu né? fico- Assim, eu fico querendo tipo que ele assim, fale, é dê uma igual tirar o riqueza. doce da boca da criança, né? A gente fica assim, ai meu Deus. Vai. Pois Eu é, também. hoje Onde é que ele Vai. está? Qual é o lugar que ele está e qual é a operadora dele? Ele Quem mora está? em Petrolina. Ah, Petrolina é uma cidade que fica entre o Pernambuco e o Recife. Bahia, É né? na Bahia, perto de Pernambuco, assim, há algum tempo de Pernambuco, tá? A Zumira aqui deu tá uma ideia boa. Se ele conseguir voltar, pede para ele tirar a imagem, que às vezes funciona, né? Aí ele fala isso, vamos lá, vamos tentar, né? É uma pena. Realmente, se ele não... Vai Eu ser vou tentar muito falar com ele. frustrante. Eu vou É tentar que nem falar a com ele Aninha pelo falou, WhatsApp. você tira o doce da boca da criança. Ele começou. Mas ele começou bem, né? Começou tranquilo, estava... Estava bem, nossa. Mas vamos lá. Oi, Oi, voltou. oi. Oi, voltou? Não, não é ele, não. É Ele. alguém que quer falar. Quem é que está falando? Pode falar. Deixa eu botar a galeria aqui para ver quem. Ah, é quem está com Galaxy. Quem é que está? Eu não tenho nome. Pode falar. Tem uma Pessoal, está me mãozinha. ouvindo? Tô. Quem está falando? Eu sou Aldir Carvalho, um cantador de Petrolina. Petrolina Que é uma legal! cidade que fica às margens do Rio São Francisco, do lado de Juazeiro, que já é Bahia. Petrolina é a 600 e poucos quilômetros de Recife, é no sertão pernambucano. Eu estou falando isso porque logo no início eu vi, parece que o pessoal tinha dúvida, não sabia onde era Petrolina. Não. Tá certo? Mas nesse momento eu estou aqui, eu estou em São Paulo. Eu resido em São Paulo, mas sou um cantador do sertão de Pernambuco.
Tá certo? Ai, Estou aqui atento, ouvindo todos vocês e gostando desse princípio de papo. Era isso que eu queria falar. Muito obrigado. Petrolina é personagem daquela música do Caetano, Ciúme. Petrolina e Juazeiro. Petrolina as duas cidades ali Juazeiro de São também. Francisco. Exatamente. De um lado na Exatamente. Bahia é Juazeiro, do lado Petrolina Pernambuco é é a margem Petrolina. esquerda, nas margens esquerda do Rio São Francisco, Pernambuco. Francisco. Juazeiro é Bahia. Eu Ok? quero que você me diga seu nome de novo para eu anotar aqui. Aldir Carvalho. Aldir A-L-D-Y Carvalho. Você conhece o Omar? Conheço Omar, Babá. Babá. Tenho guardado uns escritos muito bacanas com forte teor literário, e seria bom a gente poder ouvi-lo aí nesse bate-papo. Ok? Olha, e você Tem está uma muito pessoa- tempo? Pois não? Tem uma pessoa que disse que mora perto dele, perto do Omar, que estava indo lá para ver se dava um suporte, para esperar um pouquinho. Estava dizendo. Deixou uma mensagem aí. E eu estou falando aqui também com ele pelo WhatsApp, para quando ele voltar, para ele ficar sem a câmera, para ver se funciona melhor a internet. Aldir, enquanto Pois não. esperamos o Omar, quem sabe você mostra um pouco da sua arte para nós. Sim. Vamos. É. Vamos. É possível ver alguma coisa. Eu diria que vocês me encontram no Instagram, assim já a princípio, e eu acabei de lançar um livro chamado A Preá e a Cobra, que é uma fábula ambientada no sertão nordestino, na Caatinga. É a primeira fábula com essa ambientação geográfica na Caatinga, para que as crianças e todo mundo que não conhece o bioma Caatinga, através dessa fábula, possa ter um certo contato. Olha aí o nosso amigo Babá. Chegando o Omar. Vamos chegando. assim, vamos ouvir o Omar. E no final, fazemos questão que você volte. Porque a gente tem que aproveitar enquanto ele está no ar, porque a qualquer momento ele pode cair. Eu não estou entendendo o que é que está acontecendo. Eu não estou entendendo. Omar, então, começa a falar que o Aldir ia cantar um cordel para nós enquanto nós esperávamos você. Mas a gente vai deixar para o final. Olha, vocês estão diante aí de um grande artista, viu? Um grande poeta, um grande artista nordestino também. Maravilha! Gente, sai daí, Aldir. Então, continua, Omar. A gente vai aqui, vamos fazer toda a força para você não congelar. Eu acho que ele congelou. Meu Deus. Vamos com o nosso amigo aqui. Aldir vai ser o nosso suporte. E depois aí, você fala. Voltou, tá aí, ó. Omar, tira sua câmera que de repente está carregando demais a sua internet. Fica sem câmera para ver se funciona melhor. Isso. Então, agora fala. Vamos ver. Então, o Patativa, ele próprio se apresenta dizendo: eu, Antônio Gonçalves da Silva, filho de Pedro Gonçalves e de Maria Pereira da Silva, nasci aqui no sítio denominado Serra de Santana, que dista 3 léguas da cidade de Assaré. Meu pai, agricultor muito pobre, era possuidor de uma pequena parte de terra, a qual, depois de sua morte, foi dividida entre 5 filhos, que ficaram 4 homens e uma mulher. Eu sou o segundo filho. Quando completei 8 anos, fiquei órfão de pai e tive que trabalhar muito ao lado do meu irmão mais velho para sustentar os mais novos, pois ficamos em completa pobreza. Com a idade de 12 anos, frequentei uma escola muito atrasada, na qual passei 4 meses, porém sem interromper muito o trabalho de agricultor. Saí da escola lendo o 2º livro de Felisberto de Carvalho, e daquele tempo para cá não frequentei mais escola nenhuma. Porém, sempre lidando com as letras, quando dispunha de tempo para este fim. Desde muito criança que sou apaixonado pela poesia, onde alguém lia versos e eu tinha que demorar para ouvi-los.
De 13 a 14 anos, comecei a fazer versinhos que serviam de graças para os serranos, pois o sentido de tais versos eram brincadeiras de noite de São João, testamento de Judas, ataque aos preguiçosos que deixavam o mato estragar os plantios da roça. Com 16 anos de idade, comprei uma viola e comecei a cantar de improviso, pois naquele tempo eu já improvisava, glosando os motes que os interessados me apresentavam. Nunca quis fazer profissão da minha musa. Sempre tenho cantado, glosado e recitado quando alguém me convida para este fim. Quando eu estava nos 20 anos de idade, o nosso parente José Alexandre Montorio, que mora no estado do Pará, veio visitar o Assaré, que é seu torrão natal, e, ouvindo falar dos meus versos, veio à nossa casa e pediu à minha mãe para que ela deixasse eu ir com ele ao Pará, prometendo custear todas as despesas. Minha mãe, embora muito chorosa, confiou-me ao seu primo, o qual fez o que prometeu, tratando-me como se trata um próprio filho. Chegando ao Pará, aquele parente apresentou-me a José Carvalho, filho do Crato, que era tabelião de cartório em Belém. Naquele tempo, José Carvalho estava trabalhando na publicação do seu livro O Matuto Cearense e o Caboclo do Pará, o qual tem um capítulo referente à minha pessoa e o motivo da viagem ao Pará. Passei naquele estado apenas 5 meses, durante os quais não fiz outra coisa, senão cantar ao som da viola com os cantadores que lá encontrei. De volta do Ceará, José Carvalho deu-me uma carta de recomendação para ser entregue à dona Henriqueta Galeno, que, recebendo a carta, acolheu-me com muita atenção em seu salão, onde cantei os motes que me deram. Quando cheguei na Serra de Santana, continuei na mesma vida de pobre agricultor. Depois casei com uma parenta e sou hoje pai de uma numerosa família, para quem trabalho na pequena parte de terra que herdei do meu pai. Não tenho tendência política, sou apenas revoltado contra as injustiças que venho notando desde que tomei conhecimento das coisas, provenientes talvez da política falsa que continua fora do programa da verdadeira democracia. Nasci a 5 de março de 1909 e perdi a vista direita no período de dentição, em consequência da moléstia vulgarmente conhecida como dordólitos. Desde que comecei a trabalhar na agricultura, até hoje, nunca passei um ano sem botar a minha rocinha. Só não plantei roça no ano que fui ao Pará. Então, vocês veem que ele se apresenta como alguém que não teve a oportunidade, embora valorizasse, ele não teve a oportunidade dos estudos, mas nem por isso deixou de enxergar o mundo e deixou de ver a beleza que há no meio de todas as dificuldades de viver naquelas condições precárias que ele vivia. Aí o Patativa, já na fase de reconhecimento e tudo, e convém destacar que essa dificuldade que ele tinha de visão, ele só tinha uma parte da visão no olho esquerdo. O olho direito era totalmente perdido e o olho esquerdo era um pouco comprometido. E depois, nos anos 70, início de 80, ele sofreu um acidente, ele foi atropelado em Fortaleza e teve que praticamente perder uma perna. Por conta desse acidente, ele chegou a passar um ano no Rio de Janeiro aí, fazendo tratamento, fazendo cirurgia, e foi finalmente colocado uma prótese na perna dele. Então, ele era uma pessoa com esta terrível limitação física, da visão e da locomoção. E vivendo na roça. Então, só mesmo a imensa força dos seus versos, de tudo que ele denunciava, foi que fez com que ele se tornasse conhecido. E aí eu quero pedir a Tatiana para botar a poesia Cante Lá que eu canto cá, que eu quero ler para vocês, porque essa foi a forma dele se apresentar, aos poetas letrados, aos poetas
da cidade, como ele diz, e a forma dele se apresentar dentro da sua humildade, mas deixando entrever os valores dos dois tipos de poesia. Tanto Deu uma coisa lá. Vocês conseguem... Está aparecendo para vocês o que eu lá? Tá muito pequenininho, tá? Tipo, pudesse chegar mais para cá, pode? Ah, agora tá ótimo. Tá bom? Ok. Tá ótimo agora, assim tá bom. Tá? Omar, tá ouvindo a gente? Omar, toque, toque. Eu com a minha mania do toque-toque, quando eu vejo a janela escura. Meu Deus, caiu de novo, né? Mas que autobiografia bonita, hein, gente? Uhum. Será que ele está vindo? Tinha uma moça ajudando ele, né, Tati? Isso, a Joana. A Joana falou que ia tentar dar uma ajudinha lá. Eu estou tentando falar aqui com ele no WhatsApp, mas é um pouco difícil porque ele está usando o celular para poder entrar na reunião, né? Então, ele não me escuta aqui. Não, peraí que eu estou voltando, desculpa. Meu Deus do céu, aquilo, eu nunca passei um vexame desse com essa internet. Infelizmente. Tá. Não é vexame não, Osmar. Cante lá que a gente canta cá. Então vamos lá. Então, vocês estão me ouvindo bem agora, né? Estamos. Vamos lá. Então, o Patativa, sem desmerecer, ele, ou sem se envergonhar das suas limitações, inclusive intelectuais, ele se apresenta dando o seu recado. E ele se dirige aos poetas intelectuais quando ele diz: poeta cantor da rua que na cidade nasceu, cante a cidade que é sua, que eu canto o sertão que é meu. Ai, que lindo. Se aí você teve estudo, aqui Deus me ensinou tudo sem de livro precisar. Por favor, não mexa aqui, que eu também não mexo aí, cante lá que eu canto cá. Ai, que maravilha. Você teve educação, aprendeu muita ciência, mas das coisas do sertão não tem boa experiência. Nunca fez uma paioça, nunca trabalhou da roça, não pode conhecer bem. Pois nessa penosa vida, só quem provou da comida Peraí, sabe calma. o gosto que ela Peraí. Peraí. Calma. Só um momentinho. Porque Calma. Tem que acompanhar. Atualizar a página. Porque travou aqui, gente. Só um minutinho. Opa, está travado. Não, hoje está... É uma coisa inacreditável isso comigo. Mas tudo bem. Vamos lá, então. Pronto, agora foi. Pronto. Então, ele continua, ele diz: para a gente cantar o sertão, precisa nele morar. Ter almoço de feijão e a janta de mucunzá, viver pobre, sem dinheiro, trabalhando o dia inteiro, socado dentro do mato, de apracata com relepe, pisando em riba de estrepe, brocando a unha de gato. Você é muito ditoso, sabe ler, sabe escrever, pois vá cantando o seu gozo, que eu canto o meu padecer. Enquanto a felicidade você canta na cidade, cá no sertão eu enfrento a fome, a dor e a miséria. Mas para ser poeta de vera, precisa ter sofrimento. Sua rima, ainda que seja bordada de prata e ouro, para a gente sertaneja é perdida este tesouro. Com o seu verso bem feito, não canta o sertão direito, porque você não conhece nossa vida aperreada. E a dor só é bem cantada, cantada por quem padece. Só canta o sertão direito com tudo quanto ele tem, quem sempre correu estreito, sem proteção de ninguém, coberto de precisão, suportando a privação com paciência de Jó,
puxando no cabo da enxada, na quebrada e na chapada, molhadinho de suor. Amigo, não tenha queixa. Veja que eu tenho razão em lhe dizer que não mexa nas coisas do meu sertão, pois se não sabe o colega de qual maneira se pega no ferro para trabalhar, por favor, não mexa aqui. Eu também não mexo aí, cante lá que eu canto cá. Repare que a minha vida é diferente da sua. A sua rima polida nasceu no salão da rua. Já eu sou bem diferente. Meu verso é como a semente que nasce em riba do chão. Não tenho estudo nem arte. A minha rima faz parte das obras da criação. Mas, porém, eu não invejo o grande tesouro seu. Os livros do meu colégio, o livro do seu colégio, onde você aprendeu, para a gente aqui ser poeta e fazer rima completa, não precisa professor. Basta ver no mês de maio um poema em cada galho e um verso em cada flor. Seu verso é uma mistura, é um taçarapaté, que quem tem pouca leitura lê, mas não sabe o que é. Tem tanta coisa encantada, tanta deusa, tanta fada, tanto mistério e condão, e outros negócios impossíveis. E eu canto as coisas visíveis do meu querido sertão. Canto as fulô e os abróio, com todas as coisas daqui. Para toda parte que eu olho, eu vejo um verso se bulir. E se às vezes andando no vale, atrás de curar meus males, quero reparar para a serra, assim que eu olho para cima, vejo um dilúvio de rima caindo em riba da terra. Okay. Mas tudo é rima rasteira de fruta de jatobá, de fulô de gameleira e fulô de trapiá, de canto de passarinho e da poeira do caminho quando a ventania vem. Pois você já está ciente, nossa vida é diferente e nosso verso também. Repare que diferença existe na vida nossa. Enquanto eu estou na sentença trabalhando em minha roça, você lá no seu descanso, fuma o seu cigarro manso, bem perfumado e sadio. Já eu aqui tive a sorte de fumar cigarro forte feito na paia de mil. Você, vaidoso e faceiro, toda vez que quer fumar, tira do bolso um isqueiro do mais bonito metal. E eu, que não posso com isso, puxo por meu artifício arranjado por aqui, feito de chifre de gado, cheio de algodão queimado, boa pedra e bom fuzil. Sua vida é divertida e a minha é grande penar. Só numa parte da vida nós dois somos bem iguais. É no direito sagrado por Jesus abençoado para consolar nosso pranto. Conheço e não me confundo. Das coisas melhores do mundo, nós gozamos do mesmo tom. Eu não posso lhe invejar, nem você invejar eu. O que Deus lhe deu por lá, aqui Deus também me deu. Pois minha boa mulher me estima com muita fé, me abraça, beija e quer bem, e ninguém pode negar que das coisas naturais tem ela o que a sua tem. Aqui findo esta verdade toda cheia de razão. Fique na sua cidade, que eu fico no meu sertão. Já lhe mostrei um espelho, já lhe dei o grande conselho que você deve tomar. Por favor, não mexa aqui, que eu também não mexo aí, cante lá que eu canto cá. Então, essa foi a forma como ele se apresentou a sua poesia para o mundo. E logo depois, Tatiana, nós vamos para os poetas clássicos. Ele também faz uma apresentação da sua forma, sempre colocando a sua condição de limitação intelectual, né? E ele diz aos poetas clássicos, poetas universitários, poetas de academia, de rico vocabulário cheio de mitologia, se a gente canta o que pensa, eu quero pedir licença, pois mesmo sem português,
Nesse livrinho apresenta o prazer e o sofrimento de um poeta camponês. Ai, Eu nasci aqui no mato, vivi sempre a trabalhar. Neste meu pobre recato, eu não pude estudar. No verdor da minha idade, só tive a felicidade de dar um pequeno ensaio em 2 livros do escritor, o famoso professor Felisberto de Carvalho. No primeiro livro, havia belas figuras na capa. E no começo se lia a pá, o dedo do Papa. Papa, pia, dedo dado. Pua, um pote de melado. Dá-me o dado, a fera é má. E tantas coisas bonitas que o meu coração palpita quando eu pego a recordar. Foi os livros de valor mais maior que vi no mundo. Apenas daquele autor li o primeiro e o segundo. Mas, porém, esta leitura me tirou da treva escura, mostrando o caminho certo. Bastante me protegeu. Eu juro que Jesus deu salvação a Felisberto. Depois que os 2 livros eu li, fiquei me sentindo bem. E outras coisinhas aprendi sem ter lição de ninguém. Na minha pobre linguagem, a minha lira selvagem, canto o que a minha arma sente, e o meu coração encerra as coisas da minha terra e a vida de minha gente. Poeta universitário, poeta de academia, de rico vocabulário, cheio de mitologia, talvez esse meu livrinho não vá receber carinho, nem elogio e nem estima, mas garanto ser fiel e não instruir papé com poesia sem rima. Cheio de rima e sentindo que quero escrever meu volume, pois não fica parecido com a flor sem perfume, para não ficar parecido com a flor sem perfume. A poesia sem rima bastante me desanima, e a alegria não me dá. Não tem sabor a leitura, parece uma noite escura, sem estrelas e sem luar. Se um doutor me perguntar se um verso sem rima presta, calado eu não vou ficar. A minha resposta é esta. Sem a rima, a poesia perde alguma simpatia e uma parte do primor. Não merece muita parma, é como um corpo sem arma e um coração sem amor. Meu caro amigo poeta, que faz poesia branca, não me chame de pateta por esta opinião franca. Nasci entre a natureza, sempre adorando as belezas das obras do Criador, ouvindo o vento na serra e vendo o campo à reva pintadinho de fulor. Sou um caboclo roceiro, sem letra e sem instrução, e meu verso tem o cheiro da poeira do sertão. Vivo nesta solidade, bem distante da cidade onde a ciência governa. Tudo meu é natural, não sou capaz de gostar da tal poesia moderna. Desse jeito, Deus me guia, e assim eu me sinto bem. Me considero feliz sem nunca invejar quem tem profundo conhecimento, ou ligeiro como o vento, ou devagar como a lesma. Tudo sofre a mesma prova. Vai bater na fria cova, esta vida é sempre a mesma. Agora é interessante que ele não deixava de cantar, de perceber. Aí uma foto onde eu estou com Patativa. Vocês estão dando para ver, vocês verem? Dá sim, viu? Ele era bem baixinho, né, Osmar? Ele era baixinho e Volta com a foto. Ele se amparava numa muleta do lado direito, por conta da perna, que ele usava uma prótese e caminhava com dificuldade. Aí foi no lançamento do livro Cante Lá e Cante Cá. Vocês veem que faz tanto tempo que eu ainda era jovem, ainda tinha barba preta, ainda tinha tudo isso aí. Mas a poesia do Patativa, ela além dessa visão tão bonita das coisas naturais da vida, da natureza, ele tinha uma percepção e uma sensibilidade sobre os problemas sociais muito, muito forte. Muito forte. E é interessante a gente olhar hoje que a poesia dele abrangia
todas essas visões. Por exemplo, ele tem uma poesia, ele tem sobre os índios, os massacres dos índios, sobre a natureza, que vai mostrando perfeitamente o envolvimento dele com as lutas pela justiça. Então, ele conseguia ir aliando sempre a visão social com a visão poética das coisas. Voltando ainda sobre a visão poética, tem uma poesia dele que me comove bastante, talvez pelo fato dele descrever situações que eu vivi perfeitamente enquanto criança, os velhos engenhos familiares de pessoas pobres, mas os engenhos puxados a boi. E quando o progresso foi chegando, esses engenhos foram sendo desprezados. E esses engenhos tinham toda uma magia, era todo um trabalho manual, era um trabalho absolutamente local, com o boi puxando a manjarra, os homens botando a cana na moenda, as mulheres recolhendo para fazer o mel, fazer a rapadura. Então, havia todo o envolvimento das pessoas e toda uma convivência que envolvia sentimentos, companheirismo, tudo isso. Então, quando os engenhos foram se modernizando, foram acabando com esse romantismo, com essa visão tão bonita, ele escreveu uma poesia que me comove muito e que eu acho que dá. Tá aí, não tá, Tatiana? Dá para botar aí para as pessoas acompanharem. Engenho de Ferro. Qual é? Engenho de Ferro. Deixa eu ver aqui. Não sei se ela... Juazeiro e Petrolina fica para depois essa. Engenho de Ferro. Mas se me permitam ler, eu vou tentar ler devagar para vocês entenderem. Era só um pouquinho, vamos tentar ver se veio. Que é bom ler, né, gente? Vamos tentar ver se Esse é um poema muito significativo da obra de Patativa. Eu acho que esse não está aqui, não. Esse Engenho de Ferro. Na verdade, então, engenho de ferro. Engenho, ele não usa a palavra engenho, ele pronuncia, ele escreveu como se fala aqui, engenho. Você lê então? Você lê então. Eu vou ler devagar para vocês entenderem bem. Okay. Ele diz: engenho de ferro, você com seu amigo motor sabe bem desenvolver, é muito trabalhador. Alguém já me disse até e afirmou que você é progressista em alto grau. Tem força e tem energia, mas você não tem a poesia que tem um engenho de pau. O engenho de pau, quando canta, tudo lhe presta atenção. Parece que as coisas santas chegam em nosso coração. Mas você, engenho de ferro, com este horroroso berro, é como quem quer brigar. Com a sua grande afronta, você está tomando conta de todo o canavial. Do bom tempo que se foi, faz mangofa, zomba, escarra. Foi você que expulsou os boi que puxava a manjarra. Todo soberbo e sisudo quer governar e mandar tudo. É só quem quer ser engenho. Você pode ter grandeza e pode fazer riqueza, mas eu não lhe quero bem. Modesta soberba sua, ninguém vê mais nas nuagens, nas belas noites de lua, aquela camaradagem de todo trabalhador. Uns falando em seu amor, outros dizendo uma rima, na mais doce brincadeira, tudo de papo para cima. Esse tempo que passou tão bom e tão divertido, foi você quem acabou esgueirado, esgalamido. Come interesseiro. Lá dos confins do estrangeiro, com seu barulho indecente, você vem todo prevesso, com história de progresso, modo de dar desgosto a gente. Engenho de ferro, eu não quero abater sua grandeza,
Mas eu não lhe considero como coisa de beleza. Eu nunca lhe achei bonito. Sempre lhe achei esquisito, orgulhoso e muito mal. Até mesmo a rapadura não tem aquela doçura dos tempos de Engenho de Pau. Engenho de Pau, coitadinho, ficou no triste abandono. E você sozinho, hoje é quem está sendo dono das canas de meu país. Desde o momento infeliz que o Engenho de Pau levou fim, eu sinto sem piedade 3 moedas de saudade ringindo dentro de mim. Nunca mais tive prazer como age neste mundo. Como um pobre, e os causador de eu viver como um pobre vagabundo, pesaroso, triste, perro, foi você, Engenho de Ferro, foi você, seu safado, seu ladrão, você me deixou à toa, roubou as coisinhas boas que eu tinha no meu coração. Então, aí, ele denuncia a transformação onde a questão econômica passa a ter uma importância que vai sufocando e desfazendo de todo o romantismo, de toda a beleza que havia nas atividades familiares, nas atividades de trabalho do nosso povo aqui nas Caatingas. Mas eu quero... A gente está correndo um pouco por causa da hora que perdemos tanto tempo. Eu quero ainda falar agora do Patativa, essencialmente político, com uma visão social extremamente apurada e com uma sensibilidade que só mesmo era uma compaixão muito cristã, eu diria, que movia a vida de Patativa. E aí tem seria tipo uma brincadeira que eu acho muito fantástica, onde ele fala das questões dos índios de uma forma bem humorada, mas, ao mesmo tempo, muito, muito séria e com uma imagem muito cristã, o cristão mesmo do Jesus Cristo, contestador, revolucionário que foi. Ele chama Pé Quebrado. São versos... Oi? Vou compartilhar tá tudo bem? aqui. Vou compartilhar o Pé Quebrado aqui. Ah, ele está aí? Tá. Já compartilhou, Tatiana? Eu não estou vendo. Não, ainda não. Só um minutinho. Enquanto Tatiane vai botando aí, quem é católico, quem conhece alguma coisa da religião católica, lembra que dos primeiros passos da gente com os rituais da religião católica, a gente menino, é o famoso nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o chamado pelo sinal. O chamado pelo sinal, onde a gente faz a cruz na testa, a cruz na boca e a cruz no peito. Na testa ele diz, pelo sinal, na boca da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Padre, do Filho e do Espírito Santo. É essa. E aí o Patativa fez uma brincadeira séria com isso, quando ele diz, neste país invejado, de tanto já ter sofrido, o nosso índio é conhecido pelo sinal. Foi Pedro Álvares Cabral o causador desta guerra, quando descobriu a terra de Santa Cruz. Como cruéis canguçus contra os índios se bateram,
Sofreu o que eles sofreram, livre-nos Deus. Os índios, com o seu valor, eram donos deste chão, merecem a gratidão dos nossos. Se não respeitam seus troços e as reservam onde estão, está provando que são inimigos. Por causa destes castigos, o medonho padecer, recorremos ao poder em nome do Padre. Dai, Senhora Santa Madre, ao indígena mantimento, está faltando alimento do filho. Para que cesse o empecilho, perseguição e trapaça, pedimos a graça do Espírito Santo. Os que maltrataram tanto os nossos índios queridos, mais tarde serão punidos. Amém. Foi um protesto dele contra a perseguição e o massacre dos índios, com esses versos pé quebrado. Eu não sei, a gente eu tentei fazer uma coisa para oferecer a vocês, seria especial, mas não consegui, como eu gostaria. Se vocês não me execrarem por isso, eu quero dividir com vocês, mesmo com a precariedade da gravação, eu queria dividir com vocês um poema de Patativa, e que, recitado por ele próprio, que eu gravei um dia, dentro das nossa convivência. Eu sempre que eu conversava com Patativa, às vezes na minha casa, ele numa rede ou noutra, a gente conversando, eu ligava um gravador, botava no meio, porque eu achava importante fazer esses registros. E claro que a qualidade técnica não era grande, era mais o valor histórico. E aí, eu tenho uma poesia que eu, dentre muitas horas de gravação que eu ele declamando uma poesia chamada Nordestinos Sim, Nordestinados Não, onde ele fala dessa coisa que tenta se impingir no nordestino, a convicção de que a pobreza, o sofrimento, as injustiças são coisas de Deus, que isso é porque o pobre nasceu para isso, o nordestino nasceu para isso, para sofrer. E ele não aceita essa afirmação. Então, ele diz, nordestino, sim. Nordestinados, não. Nordestinado no sentido de quem nasceu com uma sina de ter que passar por tudo isso. Então, eu quero pedir desculpas a vocês pela precariedade da gravação, mas eu aqui quero que vocês ouçam com muito carinho o próprio Patativa, numa gravação um tanto precária, o próprio Patativa declamando esse poema dele, Nordestinos sim, Nordestinados não. Tatiane, vamos botar aí para ver? Vamos nessa. Deus que nos castiga, nem é a seca que obriga a sofrer ruptura. Aqui. Nordestino sim, nordestinado não. Nunca diga, nordestino, que Deus lhe deu um destino casador do padecer. Nunca diga que é o pecado que lhe deixa fracassado sem condição de viver. Não guarde no pensamento que estamos no sofrimento, pagando o que devemos. A providência divina não nos deu a disciplina de sofrer o que sofremos. Deus, o autor da criação, nos dotou com a razão, bem livre de preconceito. Mas os ingratos da terra, com opressão e com guerra, negam os nossos direitos. Não é Deus que nos castiga, nem é a seca que obriga a sofrer ruptura sentença. Não somos nordestinados, nós somos injustiçados, tratados com indiferença. Sofremos em nossa vida uma batalha renhida do irmão contra o irmão. Nós somos subordinados, nordestinos desprados,
mas nordestinado não. Há muita gente que chora pagando de mundo afora, sem terra, sem lar, sem pão. Criança desfarrapada, faminta descaveirada, morrendo de inanição. Só promete o filho pai. Para onde o pobre vai, sempre encontra o mesmo mal. Esta miséria campeia, desde a cidade aldeia, do sertão à capital. Mas não é o Pai Celeste que vai sair do Nordeste legiões de retirantes. Os grandes martírios seus não é permissão de Deus, é culpa dos governantes. Já sabemos muito bem de onde nasce e de onde vem a raiz do grande mal. Vem da situação crítica, desigualdade política, econômica e social. Somente a fraternidade nos traz a felicidade. Precisamos dar as mãos. Para que vai dar de orgulho, guerra, questão e barulho dos irmãos contra os irmãos? Jesus Cristo, Salvador, pregou a paz e o amor na santa doutrina sua. O direito do banqueiro é o direito do trapeiro que apanha os trapos na rua. Uma vez que o conformismo faz crescer o egoísmo e a injustiça aumentar, em favor do bem comum, é dever de cada um pelos direitos lutar. Por isso, vamos lutar. Nós vamos reivindicar o direito à liberdade, procurando em cada irmão justiça, paz, união, amor e fraternidade. Somente o amor é capaz de, dentro de um país faz, um só povo bem unido, um povo que gozará, porque assim já não há opressor nem oprimido. Então, vocês veem aí a visão extremamente politizada dentro da sua forma simples de falar, mas ele aborda a questão das desigualdades de uma forma bastante vibrante e contundente. Bom, o adiantado da hora eu acho que a gente vai ter que parar um pouco para que as pessoas se manifestassem, falassem o que quisessem. Só quero, antes de fazer isso, passar para a Tatiana fazer isso aí, e Suzana, lembrar o seguinte, que o Patativa, pelas suas dificuldades de visão e limitação de estudos, toda a obra de Patativa, que são muitas centenas e mais de um milhar de poemas, essa obra toda ele sabia de cor. Ele não escrevia a obra dele, que ele não conseguia, ele tinha dificuldade. Então, a obra dele era toda na cabeça dele. Para publicar esses livros, ele recitava, as pessoas gravavam e desgravavam, transcreviam, porque ele mesmo não escrevia a sua obra pelas dificuldades que tinha. Então, veja que, além de tudo, ele tinha uma memória privilegiadíssima de conseguir. Patativa morreu com 93 anos e até o fim da vida, em agosto de 2002, até o fim da vida, ele recitava todos os poemas dele desde quando fez na juventude e em situações extremamente descontraídas e sem... Só rapidinho, por exemplo, uma vez ele foi para o SBPC em Fortaleza e quando ele chegou na rodoviária, em um carro buscá-lo, o carro atrasou e ele ficou ali esperando e tinha viajado a noite toda, deu vontade de fazer xixi, foi no banheiro e quando ele foi entrando no banheiro, ele foi barrado por alguém que disse que tinha que pagar. Ele achou aquilo a coisa mais absurda. Você imaginou uma pessoa que nasceu e viveu na roça, tendo todo o espaço do mundo para fazer xixi, ter que pagar para fazer xixi. E aí ele achou aquilo estranho, mas falou, não, tudo bem, eu pago. Aí o cara disse, não, tem que comprar uma ficha ali e entregue a ficha. Ele cumpriu tudo isso. Aí quando ele chegou, ele parou assim, olhou para o cara e disse, meu Deus, que sorte precária.
A vida está mesmo rija. Aqui na rodoviária, quem não tem ficha não mija. E aí ele entrou e ele ouviu alguém comentar com o rapaz que recebia as fichas. O cara que recebeu as fichas ficou incomodado com aquele verso dele, aí foi e disse ainda assim, a porra desse velho aqui ainda é metida poeta. Ele não viu, né? Aí ele fez o xixi, quando ele voltou, parou junto do cara, olhou e disse, vou voltar daqui dizendo que achei bastante feio ver um sujeito vivendo à custa do mijo alheio. Então, por exemplo, isso foi uma brincadeira que ele fez numa rodoviária um dia, e 30 anos depois ele lembrava disso, estava na cabeça dele, ele lembrava perfeitamente tudo. Eu gravei isso, ele me contando essa história e dando risada, e eu gravei, eu acho que isso não está em nenhum livro dele, mas eu gravei, veja como era fantástico, ele fazia uma brincadeira assim na hora, e aquilo ficava na cabeça dele. 30 anos depois, 20 anos depois, ele lembrava de recitar novamente. Era a genialidade dele. Mas, Suzana, por favor, comande aí as pessoas. Não, pois é, você vai... Não, vamos assim, primeiro saber assim, se alguém quer começar, surgiu alguma curiosidade que queira perguntar para o Omar, né? Quer dizer, alguém gostaria de começar a fazer alguma... Omar, você não leu a Reforma Agrária? Vamos ler? Vamos lá. Que tem uma coisa que eu reparei, Omar, quer dizer, eu reparei, não, eu já sabia, né? Quer dizer, ele tem os títulos, inclusive, dos poemas, né? São assuntos, né? Assuntos, esse da Reforma Agrária, já tem, né? Ele vai falando sobre, por exemplo, eleição direta de 84. Quer dizer, ele vai Brasil de cima, Brasil de baixo. Quer dizer, ele está falando aqui exatamente da desigualdade, né? Esse poema, Suzana, Brasil de cima e Brasil de baixo, só um registro, ele fez quando estava hospitalizado aí no Rio de Janeiro. Ele passou um ano aí no Rio, entre hospitais e tratamentos. E nesse período que ele estava aí no Rio, que ele viu e ele pôde constatar todas as diferenças entre a vida dele na roça e a grandeza do Rio, na época capital da República ainda. E aí ele fez esse poema, Brasil de cima e Brasil de baixo. Mas pediram aí a reforma agrária, né? É pequenininho, dá para a gente ler tranquilamente. Pobre agregado, força de gigante. Escuta, amigo, o que te digo agora. Depois da treva vem a linda aurora, e a tua estrela surgirá brilhante. Pensando em ti, eu vivo a todo instante, minha alma triste e desolada chora. Quando te vejo pelo mundo afora, vagando incerto, qual judeu errante. Para saíres da fatal fadiga, do horrível jugo que cruel te obriga a padecer situação precária, lutai altivo, corajoso e esperto, pois só verás o teu país liberto se conseguires a reforma agrária. Então, é aí o brado dele pela reforma agrária. Vamos lá, quem quiser falar alguma coisa, eu queria muito ouvir agora, eu já falei demais. Começou que horas? Você está sem o... Então, ainda temos tempo, já. Temos tempo. Podemos, para quem quiser... Se as pessoas tiverem paciência, né? Se as pessoas tiverem paciência de continuar, vamos tocar. Omar, vamos tocar. Diga. É interessante que ele vai... Todos os poemas que você mostrou antes são poemas caracteristicamente na forma populares, não é? São redondilhas maiores. Todas. Isso. Esse poema que eu pedi para você não deixar de ler
é um soneto, né? Quer dizer, ele chega a uma obra clássica com o sistema de versos clássico correto, a de rima, né? Eu não sei se a contagem está certa e tal, mas é incrível que ele tenha, quer dizer, feito oralmente, né? Como um cantador mesmo, um texto com o formato de um soneto, que é a forma fixa, é muito difícil de fazer, né? A obra dele ela é bem cadenciada no ritmo da cantoria, né? Porque ele teve, embora ele não praticasse, mas ele tinha o conhecimento da literatura de cordel e da cantoria, da viola, a melodia. Muitos dos poemas dele é um compasso melódico da viola, do aprendizado que ele teve da viola, cantoria. Mas ele ia por vários caminhos. Também e é interessante isso, porque era uma coisa absolutamente intuitiva. Ele não teve estudo, não tinha conhecimento literário de nada. Ele não lia livros, porque a visão não permitia. E, mesmo assim, ele ia em todas essas direções e ia muito bem, digamos assim. Mas esse é um soneto. O nosso Nordeste tem muito a ver com a Idade Média Europeia, né? A gente está próximo, e aí o cantador, né? São cantigas mesmo, medievais quase, né? Aí quando ele vai para o... Fala. Não, desculpa. Não, fala. Pode concluir. Eu só ia dizer que num outro momento, essa linguagem musical ela foi muito bem traduzida pelo movimento armorial, onde o Suassuna teve um papel importante. Importante, né? Mas também, se você pensa nessa visão do nordestino, o Mário de Andrade tenta, né, recuperar, até andou de gravador por aí, né? E tentou, né? E tentou, e talvez tenha conseguido, em alguns poemas, de fato, sacar, né? Pegar essa melodia, né? Que é tipicamente da região, né? Nordestina, que é aquele, eu estou pensando no Abancado, a minha mesa, numa avenida paulista. Quer dizer, ele está fazendo justamente a referência do eu aqui, poeta da cidade, estou pensando no poeta sertanejo, né? No poeta nordestino. Eu nunca pensaria, se você não dissesse, no nordestinado, né? A sina. Destinado da cima. Interessante, né? A gente tem um professor, porque aí ele destaca, a gente vê, né? Senão a gente nunca veria. Muito interessante esse trabalho. Veja, minha gente, com licença um pouco. Fala. Posso falar um pouquinho? Aqui é o Aldir Carvalho. Oi, Aldir Carvalho, cantador e poeta também. Olha só, o Patativa, esse poema que você leu, aí um soneto, foi o Que Mais Dói, é isso? Foi isso? Não, Reforma Agrária. Não, foi Reforma Agrária. O Que Mais Dói, que é um soneto, o Patativa, ele vai por várias modalidades, né? Inclusive, como foi citado aí, pela forma do soneto, que é uma forma fixa e muito difícil aos poetas, não é verdade? Dizem que uma das modalidades, dos gêneros mais difíceis também, que é o calcanhar de Aquiles dos poetas e dos cantadores, é o martelo agalopado, tão difícil e a forma fechada quanto o soneto. Tem um soneto do Patativa, que é muito bonito, que é o Que Mais Dói, que diz: o que mais dói não é sofrer saudade do amor querido que se encontra ausente, nem a lembrança que o coração sente dos belos sonhos da primeira idade. Não é também a dura crueldade do falso amigo quando engana a gente, nem os martírios de uma dor latente quando a moléstia o nosso corpo invade. O que mais dói e o peito nos oprime e nos revolta mais que o próprio crime
não é perder da posição um grau, é ver os votos de um país inteiro, desde o praciano ao camponês roceiro, para eleger um presidente mau. Veja só, um poeta na sua plenitude e fazendo um soneto na sua forma perfeita, né? Não só a questão dos 2 quartetos e 2 tercetos, mas a métrica, a quantidade das sílabas poéticas do verso. Então, por exemplo, a cantoria, as modalidades da cantoria, para vocês terem uma ideia, elas têm mais de 26 modalidades, de formas fechadas. O quadrão, o mourão voltado, o martelo agalopado, a cestilha, a setilha, e muitas outras modalidades da cantoria que o cantador de repente tem que ser realmente prodigioso para fazer isso. Eu não sou um cantador de repente, eu sou um cantor de bancada, o poeta, aquele que faz os seus versos de balaio. Não sou repentista, eu só estou querendo aqui enaltecer a qualidade desses que se arvoraram pela cantoria, a modalidade da cantoria, e só para dizer quanto é rico essa nossa literatura, tanto essa nossa herança da oralidade, quanto tudo que nós tivemos, que podemos tecer aí do cânone mais usual e clássico. Não é verdade? O Nordeste, é verdade, nós sabemos do seu aporte ibérico, e daí vem todas a nossa melodia, o aboio, ele tem essa coisa tanto do canto-chão, quanto daquela coisa que a gente acaba ouvindo nas sinagogas, lá no Oriente, né? É muito interessante isso, e muito rico mesmo. Então, o Patativa, eu penso que ele era, de fato, um poeta completo, né? Por conta de tudo isso que ele andou, e é isso que já se falou como um mérito e não como demérito dele ser um semi-alfabetizado e ter essa cultura vasta. É muito pouco aquilo que a gente pode tecer ainda sobre o Patativa. Era só isso que eu queria falar, para não tomar tanto tempo de vocês aí pelo avançado. Muito obrigado. Obrigado, Aldir. Bela participação. Obrigado. Omar, ele em 64, o Luiz Gonzaga gravou a Triste Partida, não foi? Dele, né? Ele gravou, parece que fez muito sucesso. Gravou um disco. Triste Partida é uma ode, assim, é uma descrição de uma forma extremamente penosa da situação do nordestino tangido pela seca, obrigado a ir para outros lugares e com todos os sofrimentos que ele passa, toda a descaracterização na vida que ele é obrigado a viver nos grandes centros e numa cultura totalmente diferente. E essa música, e Luiz Gonzaga, como também um grande artista nordestino, Luiz Gonzaga conseguiu dar uma roupagem, assim, fazer uma apresentação muito, muito interessante. Agora, seria até uma inconfidência, o que eu vou dizer, talvez nem devesse, mas eu acho que, por uma questão de justiça, também eu devo colocar, porque a Triste Partida ela é registrada no mundo fonográfico, aí, nos direitos autorais, ela é registrada como parceria de Luiz Gonzaga e Patativa. Uhum. E Triste Partida era totalmente Patativa, letra e música. Eu tenho ele... Letra e música também, é? Letra e música dele. Luiz Gonzaga apenas gravou e eles fizeram um acordo e ele não, dentro da sua generosidade, ele não se incomodou de colocar Luiz Gonzaga como parceiro, como coautor.
porque, de qualquer forma, Luiz Gonzaga tinha um nome já nacional que, de qualquer forma, daria uma visibilidade maior à obra. Assim como com Fagner aconteceu também. Vaca Preta foi Boi Fubá, que foi um dos primeiros sucessos de Fagner, ainda no primeiro Vaca disco. Estrela. Vaca Estrela, Boi Fubá, sim. Ainda do Manera Frufru Manera, e que era letra e música de Patativa, Vaca Estrela, Boi Fubá. Mas ele não tinha esse problema e ele dava parceria às pessoas muito tranquilamente. Triste Partida é um caso desse. É uma descrição... Ela é tristíssima, tristíssima. É uma descrição muito penosa do nordestino obrigado a abandonar as suas origens, a sua vida, onde ele leva todas as saudades e deixa todo o seu ser, toda a sua alma. E ele descreve da criança, os pais, a viagem de caminhão até São Paulo, a vida na cidade grande, totalmente distante de suas raízes. É uma música, ela é muito grande e é uma música... Ela é enorme, é enorme. Ela é enorme, mas é uma tem música muito... Tem uma hora que ele diz assim, quer dizer, no começo, né? Setembro passou, com outubro e novembro. Já estamos em dezembro. Meu Deus, que é de nós? Assim fala o pobre do seco Nordeste, com medo da peste, da fome feroz. Aí depois vai e ele tem mais coisas. É porque, normalmente, outubro, novembro já são meses que costuma, quando é um ano pródigo em chuva, já são os meses que a chuva começa a cair e elas têm todo um significado de esperança para o povo nordestino. Não chover nesses meses já é ir dando a certeza da tragédia que se avizinha. Então, ele começa, de fato, lembrando isso, que passou setembro, outubro, novembro, já estamos em dezembro, e aí ele já antevê a tragédia e ele diz, meu Deus, o que é de nós? Aí ele fala também das experiências que se faz aqui com pedra de sal, com muitas formas de fazer experiência. Mas é uma... Fala que eu... Não, desculpe, tem uma pessoa aí querendo falar. O Aldir, que está com a mãozinha? Eu vi outra pessoa aí com um senhor. Não tem nenhuma mãozinha parece. que eu veja assim, não tem. Não, só aqui, eu acho que o Aldir ficou paradinho com a mão. Pode continuar, Omar. Tá me ouvindo? Então, estou te ouvindo, sim. Mas eu queria, já que a gente está ainda com um pouco de tempo, eu quero apresentar um outro poema dele que eu acho muito significativo e socialmente, em termos do comprometimento dele, e que eu acho que não mandei, Tatiana, para você, esse aqui. Infelizmente, eu acho que não foi. Coração Doente, eu acho que não foi. Não. Mas eu vou pedir licença às pessoas para ler, que esse poema também é um poema que, para mim, tem... A importância dele é principalmente a gente perceber como um homem que vivia num mundo extremamente limitado da sua roça, mas ele tinha uma visão bastante abrangente das coisas e dos problemas. Esse poema chama-se Coração Doente. Ele diz, quando o coração não tem nenhum sinal de doença, o corpo se sente bem, tem vigor e tem resistência. Desculpa, é só para vocês verem que esse aqui já é uma métrica diferente, viu, Aldir? Você observa que ele já teria, dentro da cantoria, seria outro tipo. Mas vamos lá. Quando o coração não tem nenhum sinal de doença, o corpo se sente bem, tem vigor e tem resistência.
Se o coração tem prazer, alegra o resto do ser, pois é ele o condutor, vive sempre satisfeito quem possui dentro do peito um coração sonhador. É ele um órgão excelente, é por onde o sangue rege. Se o corpo sente, ele sente. Sem coração, ninguém bebe. Sempre a pulsar sem demora, se a gente chora, ele chora, o que chega em nossa mente, logo o coração percebe, pois é ele quem recebe o que vai do consciente. Quando se encontra um sujeito por uma aflição passando, está também dentro do peito um coração chocalhando. Se o sujeito fica triste, na tristeza ele persiste. Se o sujeito está risonho, logo ele muda de jeito, batendo dentro do peito cheio de esperança e sonho. Conheci um coração igualmente de uma criança, todo cheio de ilusão, de paz, de amor e de esperança. Tinha a pancada suave como um relógio agradável que não atrasa o ponteiro, sempre a palpitar seguro, prometendo um bom futuro ao resto do corpo inteiro. Enquanto o alegre se rindo dentro do peito batia, cada membro ia sentindo aquela mesma alegria. Tudo bem continuava, pois por ele nunca passava uma sombra de tristeza. Tudo era paz e bonança, recebendo a substância da divina natureza. Esse coração sadio começou a adoecer, mas os doutores, seus filhos, não quiseram defender. E os micróbios da doença entraram com insistência numa investida danada. E o coitado, assim doente, foi descompassadamente diminuindo as pancadas. Era precioso e caro este grande coração, mas, porém, lhe abandonaram os doutor cirurgião. Micróbio de toda sorte foi nele fazendo corte e o pobre se consumindo, já sem força, quase zangue, os vermes chupando sangue e os membros diminuindo. Com o medonho fracasso, tudo ficou diferente. Na referência que eu faço, esse coração doente que eu mencionei aqui é tu, querido Brasil, pois teus filhos te abandonam. Para ti já não há mais jeito. Agoniza no teu peito, teu coração, a Amazônia. Olha só, que beleza. Nossa. Então, você vê, ele tinha essa sensibilidade, né? Ele tinha essa capacidade. Aliás, é uma coisa própria dos poetas nordestinos, essa capacidade de absorver o sofrimento, a alegria, as dores, a tristeza, o amor dos outros. E essa obra, você vê, é uma obra de mais de 30 anos atrás, ele já denunciava as agressões à Amazônia, ele já clamava contra essas agressões à Amazônia. Imagine se, infelizmente, ele vivesse hoje. Babá, e a gente Oi. vê no poema as figuras de linguagem usadas, né? Não obstante os signos nas palavras, e a gente vê uma mistura que parece proposital do falar popular, mas você tem aí a coisa da chamada língua culta, vamos dizer assim. Hoje já não é mais politicamente correto dizer a língua culta e tal. Mas veja, ele usa palavras aí exangue, por exemplo, e todas as metáforas que ele vai estar construindo ao longo do poema. Isso é fantástico. Não se pode dizer como que um analfabeto vai construir dessa forma. É o que impressiona a academia. Tem alguém com a mãozinha levantada. Não, esse que está com a mãozinha é o Alci que está com ela. O Aldir. Foi no início. Aí ela ficou. Foi lá no e aí início, ela ficou quando o ali, babá a estava mãozinha. travado. Aí a mãozinha e aí ficou. ficou. É impressionante a atualidade de tudo, né? Como o país, né, a gente, né, como avançou, nada, zero, quase. É como se a gente estivesse tendo que começar tudo do zero, sempre, né? Isso aí tinha que ter um poema para isso, né? Começar de novo, né?
o tempo todo começando, recomeçando. É a sina do País do Futuro, né? É sempre o país do futuro, né, Aldir? É isso, exato. A gente tem a sensação, assim, uma certa frustração, nós que já passamos dos 50, como é, nós vamos viver nessa coisa eterna do país do futuro, é uma frustração imensa. Tomara que agora a gente tome um pouco de vergonha na cara, os novos e os velhos e os eternos, e a gente comece a fazer vez e mudar as coisas, se unir mais, nos solidarizar e pensarmos mais coletivamente numa sociedade que possa ser mais justa, progressiva. E, assim, para a gente atingir o objetivo, a gente não pode retroceder em coisas retrógradas. Uma época, no projeto das rodas de leitura, que eu fiz nos anos 90 e no início de 2000, lá no início, eu trouxe alguns cantadores de lá, não é? Oliveira de Panelas veio, né? Eu trouxe alguns, o Raimundo Santa Helena, para falar sobre literatura de cordel. Eu tentei, viu, Omar, trazer o Patativa, mas ele já estava assim, ele morreu em 2002, né? Isso foi, eu acho que em 96, 95, 96 que eu tentei. E o Braulio Tavares, que foi o arauto, né? O cara que fez o convite por mim, e ele não podia mais viajar, parece. Você acompanhou ele, assim? Como é que foi a tua relação, hein, Omar, com ele, assim? Parece que ele já ficou na tua casa, não foi? Uma vez ou mais, não sei. Ou você várias vezes, mas não, as Como duas é que é? coisas. Tanto ele, quando vinha, era nosso hóspede, como eu visitei nos 80 anos dele mesmo, na festa dos 80 anos dele, eu estava lá com ele em Assaré. Foi uma festa muito bonita. Inclusive, eu tenho aqui um registro desse dia, não sei se vocês conseguem ver, ele na igreja saindo com Dona Belinha, a esposa dele, de mãozinha dada com ela. Aqui. Foi na missa dos 80 anos dele. Ele com Dona Belinha, e houve bastante aqui na igreja, na hora da missa, ele e a esposa aí, Dona Belinha, aí na missa. Esse encontro, ele teve uma presença de uma pessoa muito, muito, muito importante e que também não é tão conhecida, mas que tem um papel muito importante na vida, que é essa senhora aqui, que estava lá, ela foi também nessa homenagem à Patativa, é a Violeta Arraes, era irmã de Miguel Arraes, e foi uma pessoa muito intelectual também, muito ligada às artes, mas eu destaco que ela teve um papel importantíssimo de apoio aos exilados na França, onde ela vivia. Ela teve um papel muito importante de apoio aos exilados, e ela fez questão de estar presente nos 80 anos de Patativa também. Então, agora, era uma pessoa extremamente simples e outra coisa, bem-humorado. Era uma coisa que me chamava a atenção, apesar de todas as dificuldades que a vida lhe impôs, apesar de todas as limitações do ponto de vista econômico, financeiro e tudo, mas Patativa era uma pessoa extremamente bem-humorada, alegre. Ele fazia piada facilmente com as coisas. E ele conseguia enxergar, né? Ele conseguia enxergar. Muitas vezes é interessante isso, coisa que as pessoas não viam. O Aldir,
é daqui da região de Petrolina. O Aldir saiu, hein? Eu estou olhando aqui, não estou vendo ele. O Aldir é daqui de Petrolina. E Aldir sabe, essa região aqui, gente, ela, durante um tempo, foi alvo de disputas, ainda no fim do Império, foi alvo de disputas entre Bahia e Pernambuco. Então, algumas cidades, alguns municípios que estão na margem esquerda do São Francisco, em tese deveriam ser Pernambuco, mas por alguma razão são da Bahia, como Casanova, Remanso e tal. E Juazeiro e Petrolina, que são as duas cidades limites aqui, as duas maiores cidades, e que estão uma em frente à outra, durante muito tempo absorveu essa rivalidade Bahia-Pernambuco na sua população. Então, principalmente os jovens, havia uma relação muito conflituosa entre o pessoal de Juazeiro e o pessoal de Petrolina, durante muito tempo. Bahia e Pernambuco. Uma cidade na Bahia, outra em Pernambuco, embora praticamente uma cidade só, porque tem um rio no meio, mas ela é ligada por uma ponte, as duas cidades. Então, é muito interessante o que eu vou contar, porque sempre, na época, hoje isso já está muito diluído, mas na época, muitos anos atrás, o que mais se evidenciava aqui era essa rivalidade Juazeiro e Petrolina. E a primeira vez que Patativa esteve aqui, eu saí mostrando as cidades a ele, botei ele no carro, saí passeando, mostrando as duas cidades a ele, e ele, muito alegre, olhando, perguntando algumas coisas e tal. Quando a gente voltou, chegou em casa, quando nós chegamos em casa perto da hora da janta, ele me chamou e disse: olha, enquanto a gente estava andando de carro, eu estava pensando uma coisa, vê se você concorda com o que eu pensei. E aí ele começou a contar o que ele pensou e eu gravei. Eu pediria a Tatiana que botasse aí Juazeiro e Petrolina na tela para as pessoas acompanharem. Coloco sim. E que foi o resultado dessa visita e desse olhar dele sobre duas cidades que viviam em disputas, em conflitos, alimentados durante muito tempo, por várias questões culturais, políticas e tudo. Mas ele, num simples olhar... Uma voltinha e sacou tudo. Ele, numa voltinha no carro comigo, ele sacou tudo e volta a essa genialidade que eu falei. Ele, quando chegou em casa, ele só me chamou assim e disse: eu estava pensando isso. Vê se você gosta. E aí ele disse: vou voltar bem satisfeito, a viagem não perdi. E vou falar com respeito sobre uma coisa que eu vi. Eu nunca gostei de enredo, mas eu vou contar um segredo e sei que o povo combina. Existe aqui um problema sobre este amoroso tema Juazeiro e Petrolina. É coisa bastante certa que, com relação ao amor, só faz grande descoberta quem é bom pesquisador. Vocês queiram desculpar, mas o bardo popular Patativa do Assaré vai já falar para vocês de uma coisa que talvez ninguém tenha dado fé. Aqui na beira do rio tem uma dor que consome. Vejo a verdade e confio. Vi que o Juazeiro é homem e Petrolina é mulher. Vi que o Juazeiro quer com Petrolina casar, porém corre um grande risco. As águas do São Francisco não deixam os dois se abraçar. Tem um riso feiticeiro a linda pernambucana e gosta do Juazeiro, moço da terra baiana. Vejo tudo e tô ciente que o que ele sente, ela sente, mas esperança não tem de satisfazer o desejo. Apenas envia beijo na brisa que vai e vem. Juazeiro vai passando com a arma apaixonada. Do outro lado, reparando para a sua namorada,
e Petrolina conhece e a mesma paixão padece. O namoro não esconde. Lá do outro lado do rio, Juazeiro dá psio e Petrolina responde. Que seja seco o inverno nesta terra nordestina, tem sempre um amor eterno, Juazeiro e Petrolina. Sei que é firme este namoro, porém existe um agouro, um azar e um apirreio. Ele do lado de lá, ela do lado de cá e o rio a correr no meio. Juazeiro e Petrolina, de amor vai ardendo em brasa, pois é muito triste a sina de quem namora e não casa. Quando o rio dá enchente, mais os namorados sentem, um de lá, outro de cá, cada qual faz sua queixa, contra o rio que não deixa o sonho realizar. Juazeiro, este baiano, moço forte e destemido, de realizar seu plano já vive desiludido. Com a arma apaixonada, olha para a namorada, mas é grande o sofrimento, pois não pode ser esposo devido ao rio orgulhoso empatar o casamento. Enquanto descer nas águas, basculho, baceiro e cisco, causando paixão e mágoa, este rio São Francisco, capricho da natureza, com a sua correnteza nesse barulho maluco, toda noite e todo dia, não será sogra Bahia e nem sogro Pernambuco. Se olhando de face a face, Petrolina, o seu querido, não pode fazer o enlace, porque o rio intrometido do seu leito nunca sai. É um suspiro que vai, outro suspiro que vem, e nessa sentença crua, o namoro continua por séculos sem fim. Amém. Oh, que maravilha! Então, você vê, ele conseguiu ter uma visão lúdica, poética, amorosa, de uma coisa que todo mundo só via o desamor, a disputa. E ele, num simples olhar, e esse que eu sou testemunha da forma dele produzir. Ele fez isso andando no carro e conversando comigo e pensando. E quando nós descemos do carro lá em casa, ele estava com esse poema pronto na cabeça. Então, você vê, é uma coisa difícil de explicar a genialidade de Patativa e essa forma dele criar e dele guardar toda essa obra dele. Olha, deixa eu te falar uma coisa chata. Olha aqui, alguém está falando, ó, o Cláudio, Omar Babá, você é um privilegiado por ter tido esse contato e amizade. Aí saiu, deixa eu ver, só para terminar, para dizer, né, que ele está em amizade com Patativa de Assaré. Nós somos premiados pela sua sensibilidade e disposição em difundir de forma tão didática e prazerosa essas ricas informações tão fiéis sobre o poeta. Ele certamente está muito contente lá no céu com a sua missão. Muito obrigada. Viu? Bonito, Cláudio, bonito. E aqui a gente, assim, eu ia dizer que, infelizmente, a gente está chegando no final, né? Acho que a gente ficava até meia-noite ouvindo o Patativa e as suas histórias, Omar. O Omar tem muita história, muita coisa para contar na vida dele, viu, gente? Eu vivo insistindo para ele fazer as memórias, né? E ele ainda vai fazer, pela minha insistência, né, Omar? Tomara. Eu sou meio avesso a essa história de memória, não sei porquê, mas tudo bem. Nossa, ele conhece tanta coisa. Nossa, enfim, cada hora que ele fala numa coisa, às vezes ele me conta, né? E aí eu queria, assim, quer dizer, vou ter que terminar justamente porque está na hora e o Zoom fica me sinalizando que ele quer. A gente vai passando o horário e vai ficando sempre de olho no horário, né? E eu queria, assim, agradecer muito, né, a tua disponibilidade de vir, de nos mostrar, né, todas essas... quer dizer, essas lembranças, essas vivências, né, preciosas, e o Patativa dessa forma, né, muito viva, né, como essa mesmo, da sua vivência, né, de repente está mostrando Petrolina, e ele chega em casa e escreve, né, alguma coisa como essa que você acabou de ler,
Nossa, o Patativa tem que ser muito mais conhecido, né, gente? A gente tem que... Não pode deixar morrer isso, não pode. Eu só quero deixar registrado que universidades da França já se debruçaram sobre a obra dele, viu? Já houve estudos nessa parte literária de universidades da França sobre a obra de Patativa. Talvez ele termine sendo mais conhecido até fora do que aqui dentro do Brasil. Fora do país. Ele aqui ainda é muito restrito ao Nordeste. Pois é, sim. Eu queria assim, registrar algumas coisas, né? Então, agradecer ao Henrique Lima Verde, que está sempre colocando para nós as referências. Quando você fala, Omar, ele coloca a referência na internet para as pessoas conhecerem. Vocês têm ali todas as referências, os livros onde estão a música, determinados poemas que você falou, ele ia colocando. Ou seja, o Henrique é um super pesquisador, né? Tá? É o nosso apoio, foi o nosso apoio hoje, né? E também eu queria muito que o Aldir, mas o Aldir saiu, e eu queria, porque no começo enquanto você saiu e voltou, aquela coisa, eu tinha pedido, eu não sabia que ele era cantador, ele se apresentou, eu tinha pedido para ele ler, né, ou cantar, né, um poema para nós, né? E ele saiu. E eu queria, então, já que você mora em Petrolina e conhece ele, dizer que eu gostaria muito de conhecer o trabalho dele e que ele, em algum momento, voltasse para apresentar o trabalho dele aqui, tá, Omar? Eu vou botar ele em contato com você. Mas o Aldir mora em São Paulo. Ele está falando de São Paulo. Mas vocês têm um contato, né? Vocês têm um contato. Sim, né? sim. A gente dá o meu tá telefone, meu zap. E aí, ele deixou o Instagram dele. Né? Ele mencionou o Instagram dele. Olha, eu recomendo. Você entrou. Eu recomendo vocês procurarem conhecer a obra do Aldir. É uma obra muito importante. É muito de uma grandeza muito grande. Porque o Aldir é um caso desse do nordestinado. É um nordestino que foi obrigado a ir para São Paulo, ficou lá, mas o corpo dele está lá, mas a alma dele está aqui no Nordeste ainda. Embora já há tantos anos, mas a alma dele está aqui. Então, a obra dele é uma obra que ele faz em São Paulo como se estivesse aqui nas Caatingas. Olha, será que é ele que está entrando aí? Voltando? Não sei se caiu. Maria do Carmo dos Santos está voltando. Entrou a Cláudia Dalla Verde, falando que se atrasou. Cláudia Dalla Verde. É uma amiga muito querida lá de São Paulo também. Tá, olha só. Então, que maravilha. Aí a Maria Helena McLaren está dizendo: que beleza de horas, meu sangue nordestino tão tocado. Sua emoção, babá. Aí sempre cai o negócio que eu estou lendo. Sua emoção, babá, minha emoção. Obrigada a você e a Aldir. O Aldir tem que... Eu quero que ele volte. E a Lia chegou, olha, querida Lia, está aí. Tanto tempo que não vejo. E eu queria, só para terminar, eu estou com uma curiosidade muito grande, porque volta e meia ela aparece aqui, e eu fico olhando aquele nome, e se for, e não quiser mostrar o rosto, mas quiser mostrar, tem uma pessoa chamada Ruth Rocha aqui, ouvindo. Eu queria saber se é a minha querida amiga Ruth Rocha. Não é? Você sabe que eu fiquei assim, será que a Ruth... Eu também pensei a mesma coisa, o tempo todo será eu fiquei... que a Ruth Rocha, a minha amiga, a minha queridíssima amiga de São Paulo, né? E eu tinha vontade de perguntar, e hoje, como nós estamos aqui nesse bate-papo, né, eu resolvi desvendar o mistério, porque ela aparece, mas não aparece o rosto, e não fala. Então, eu falo, será que é a Ruth que está... Porque a Ruth é muito danadinha, né? Ela escrevia para criança porque ela tem uma criança muito viva dentro dela, né? Então, ela, né, capaz de andar espiando os grupos, as coisas, assim, ela é muito curiosa. Prazer, então, Ruth. Tá. Prazer. E queria voltar, então, dizer para
o babá, pro finalmente aprendeu a me chamar de babá. Para o Omar, então, toda a gratidão do Instituto Estação das Letras, tá, gente? Para todos vocês que chegaram, né, aqui e que, enfim, para os que chegaram tarde, é uma pena, mas esse evento ele vai para a internet. Daqui a mais ou menos uns 20 dias, um mês, ele está na internet. Então, vocês vão poder ver, né? Então, muito obrigada. Então, vou querer depois que o Aldir se apresente em algum momento. Tá? Vou botar vocês em contato. Suzana, eu quero aproveitar rapidamente para agradecer essa oportunidade, a oportunidade de poder levar a obra de Patativa a essas pessoas de outro universo, mas que, com uma grandeza e uma generosidade muito grande, eu percebo que absorveram muito bem, que entenderam muito bem a grandeza daquele homem sem estudo, sem letra, mas com uma visão de mundo, com uma sensibilidade muito grande. Então, eu quero agradecer essa oportunidade, me coloco à disposição sempre que houver necessidade, e agradeço particularmente a Tatiana pela paciência, pela boa vontade, a você pelo convite e a todas as pessoas que estiveram conosco até agora. De um modo particular, as minhas amigas queridas que estiveram aqui, eu acho que a Antonieta, a minha filha Joana acompanhou aí também, a Cláudia, lá de São Paulo, que é uma amiga muito querida também, Cláudia Dalla Verde, o Aldir, Cláudio, Teca, enfim, a todas essas pessoas que nos acompanharam, meu profundo agradecimento, e estou sempre à disposição para falar de Patativa, para apresentar Patativa, pode contar comigo 24 horas por dia. Voltará, um beijo no coração de todos. Um beijo no coração de todos. Eu vou encerrar com as palavras da Ibelza, que ela deixou aqui uma mensagem muito bonita, dizendo assim: parabéns ao Omar, que eu não conhecia, pela linda apresentação. Eu, filha de nordestinos, me emocionei muito. E a você, Suzana, obrigada pela oportunidade de mais esse aprendizado. Beijos. Obrigada, Ibelza, querida, grande leitora das Cestas com Letras, que vai voltar a ler aqui para a gente, tá, querida? Obrigada a vocês todos, tá? Um bom fim de semana, né? Que a gente Tchau, Suzana, obrigada. Passe esses dias aí em paz, e nesse Brasil novo que está chegando, que vai dar certo, com a nossa democracia preservada, tá? É isso aí. Todo mundo fazendo um Lzinho. Merece, né? Essa batalha toda, ele merece muito. Beijo em todos, muito carinho, muita saudade de muita gente que eu não vejo, né? Vontade de ver pessoalmente. O Clube de Leitura vai ser em março, então vão para lá também depois. E aí é isso mesmo. Beijo. 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 Obrigada, Omar. Obrigada, lindo. Obrigada a vocês. Beijo. Obrigadão. Não desapareça. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Maria Helena. Tchau, querida. Querida.